Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. As coisas estão andando muito rápidas neste planeta, não só em relação a Israel, como a parte climática, terremotos, frio louco lá nos Estados Unidos, calor terrível ali na Austrália. Não sei se vou ter tempo de fazer um vídeo mostrando que animais lá na Austrália estão morrendo. 1/3 de uma determinada espécie de morcegos lá já morreram por causa do calor. Mas vamos a esta notícia aqui que saiu no Breaking Israel News hoje, 22 de janeiro de 2019. É o seguinte: um rabino está dizendo que o Messias surgirá até o final das eleições agora lá de Israel, para ver quem vai ser o primeiro-ministro, 9 de abril. Um rabino já está dizendo que o Messias irá surgir agora em abril lá em Israel. Mas vamos à notícia e depois os comentários. O rabino Yekutiel Fish, um especialista em Cabala, que é o misticismo judaico, deu uma lição nesta semana em que discursou sobre a iminência do surgimento do Messias. O rabino Fish citou o rabino Ren Kanievsky, um dos mais proeminentes rabinos Hared, que são ultra-ortodoxos desta geração, o qual começou a predizer a chegada do Messias há alguns anos atrás. Esse rabino Kanievsky, Ren Kanievsky, já vem afirmando que o Messias já está chegando. Está escrito que nos dias que antecederem ao Messias, os Sadikim, que são homens justos, começarão a anunciar sua chegada, mas algumas pessoas, aquelas que não se prepararam para a sua chegada, rirão dos justos e dos instruídos. Quem falou isso foi o rabino Fish, e ele dizendo que é proibido zombar dos justos. Fish enfatizou que Kanievsky era especialmente adequado para pressagiar a chegada do Messias. Não só o rabino Kanievsky, que é um dos judeus mais eruditos e justos que existe hoje em dia, há também outra indicação da sua conexão com o Mashiach, que é o Messias. O nome completo do rabino Kanievsky é Shimariahu Yosef Ren Ben, ou seja, o filho de Miriam. O rabino Fish observou que as primeiras letras de cada um dos nomes hebraicos do rabino Kanievsky podem ser rearranjadas para significar Mashiach ou Messias. O rabino relatou uma história que está sendo contada nos círculos dos ultra-ortodoxos, ou seja, os Hared, em Israel. A história diz o seguinte: um jovem estudioso da Torá, de fora de Israel, foi hospedado para o Shabat, que é o sábado, que eles guardam o sábado, há algumas semanas na casa de um seguidor do rabino Kanievsky. O jovem visitou Kanievsky durante o Shabat. Ele perguntou ao rabino se ele deveria se candidatar à cidadania israelense para votar no partido Hared nas eleições israelenses que serão realizadas em 9 de abril agora, 2019. E o Kanievsky, o rabino Kanievsky, disse o seguinte: não há necessidade. O Messias já estará aqui antes das eleições. Então veja que coisa enfática. O rabino Kanievsky disse para o jovem: olha, não há necessidade de você se inscrever, de você se alistar, pois o Messias já estará aqui antes das eleições. O jovem não sabia ao certo se havia escutado o rabino corretamente. Depois que ele saiu da casa, pediu ao neto de Kanievsky, um rabino venerado por sua própria conduta, que confirmasse a resposta. O neto entrou na câmara do rabino e perguntou novamente: o jovem deve solicitar a cidadania antes das eleições? O neto de Kanievsky perguntou. E o rabino respondeu assim: eu já disse a ele que não há necessidade. O Messias estará aqui antes das eleições. O rabino Fish enfatizou a necessidade do rabino Kanievsky fazer tais declarações. Ele diz o seguinte: o Fish, as pessoas precisam agir de maneira prática para se preparar para o Messias,
não apenas falar sobre isso. O Rabino Kanievsky está chamando todos os judeus religiosos e todos os judeus em geral para se unirem, para mostrar unidade, não apenas para as eleições israelenses ou interesses nacionais. Nosso objetivo final como nação escute isso aqui, o que eu vou falar, o que o Feixe diz em relação à opinião do Kanievsky. Ele disse o seguinte: nosso objetivo final como nação é trazer o Messias e precisamos estar unidos para realmente amar uns aos outros para fazer isso. Então ele diz que é preciso trazer o Messias ao cenário mundial. O Rabino Feixe concordou, enfatizando que predições proféticas poderiam se materializar sem passar despercebidas. Há alguns dias atrás, o Rabino Feixe previu que o eclipse lunar, a lua de sangue, que aconteceu agora no domingo 20, seria um presságio significativo, ainda mais porque coincidia com o feriado judaico de Tu B'Sheva. E eu fui pesquisar o que é o Tu B'Sheva. No calendário judaico é o dia que assinala o início do ano novo das árvores. Essa é a estação na qual as primeiras árvores a brotar na terra de Israel emergem do seu sono de inverno e iniciam um novo ciclo de produção de frutas. Legalmente, o ano novo das árvores se relaciona aos vários dízimos que são separados da produção cultivada na terra de Israel. E esses dízimos diferem de ano para ano no ciclo do Shemitah de 7 anos. 15 de Shevá é o ponto no qual um fruto em botão é considerado como pertencendo ao ano seguinte do ciclo. E eles dizem ainda: celebramos o dia de Tu B'Sheva comendo frutas, especialmente as espécies que são destacadas na Torá em seus louvores, à fartura da terra de Israel, como uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Nesse dia lembramos que o homem é uma árvore do campo e refletimos sobre as lições que podemos extrair de nossa analogia botânica. Então, isso é exatamente o Tu B'Sheva. De fato, um ataque aéreo sem precedentes das Forças de Defesa de Israel, IDF ou IDF, contra alvos militares iranianos no sul da Síria aconteceu no domingo e levou a uma intensificação do conflito. Um general iraniano declarou que suas forças estavam preparadas para destruir Israel. E o ministro da inteligência israelense se referiu à situação como um confronto aberto com o Irã. E se você fizer um histórico, depois de cada lua de sangue que aconteceu de 2014 até agora, a guerra recrudesceu lá em Israel. A declaração do Rabino Kanievsky de que a vinda do Messias é iminente também foi discutida pelo Rabino Matyahu Glazerson, especialista em códigos da Torá, e ele divulgou isso em um vídeo recentemente. Usando um programa da Torá que busca sequências de letras equidistantes na Torá, o Rabino Glazerson fez uma busca por expressões relevantes como o anúncio de Kanievsky. Ele notou que o termo "o Messias virá" aparece uma vez em Levítico 23, adjacente às letras, significando o ano hebraico atual 5779. O Rabino Glazerson também notou que na tabela estava a palavra Purim. O feriado de Purim cairá no dia 21 de março deste ano, 3 semanas e meia antes das eleições israelenses. E por fim, ele disse que Teshuvah, que significa arrependimento, arrepender-se de coisas erradas que se pratica e não voltar a praticar, que é o Teshuvah, e fé são o que irá trazer o Messias. Então o Rabino Glazerson, ele disse que o arrependimento
e a fé fará o Messias surgir. O que eu quero falar para vocês é que nós estamos no ano de 2019 e muitas coisas já estão acontecendo, os sinais estão se intensificando, já se fala cada vez mais no Messias que os judeus estão esperando, e nós cristãos sabemos que quem vai surgir no cenário mundial, promover um pacto de paz, será o anticristo. Este cenário já está aparecendo, nunca se falou tanto no Messias judaico como nos dias atuais, nunca se falou tanto no terceiro templo como nos dias atuais. Tudo está preparado. Em um breve momento, as coisas mudarão de rumo. Em um breve momento, o relógio para os judeus começará a caminhar, porque está parado no tempo da graça. E então começará a angústia de Jacó. E como está escrito lá em Isaías 28:15, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Então lá na frente, eles vão descobrir que esse que eles estão recebendo como Messias, e que estão até mandando construir uma coroa de ouro, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, e para eles estão fazendo uma coroa de ouro. Então lá na frente, eles vão descobrir que fizeram foi uma aliança com a morte e puseram a mentira por refúgio. Esses acontecimentos são tremendos. Nós estamos vendo à nossa vista as profecias saltitando. Jesus está voltando, o arrebatamento está para acontecer. Não sabemos dia, hora, data nenhuma, mas todos estes sinais nós estamos vendo acontecer, e é de uma hora para outra este mundo virará de cabeça para baixo. Volto a fazer a antiga pergunta: como está a sua vida? Você tem caminhado no caminho estreito ou está andando entre dois caminhos? Você tem servido ao Senhor verdadeiramente ou está com uma capa, com uma hipocrisia? Cuidado, porque os hipócritas ficarão para trás. Os que estão brincando com Deus ficarão para trás. O tempo é de santidade. O tempo é de buscar a Deus com todas as nossas forças. Não importa a luta que estamos passando. Todo mundo está passando por uma luta diferente. O que importa é estarmos com a nossa vida no altar do Senhor. E tem uma palavra que o Senhor falou para mim, e eu vou escrever até, estou pedindo ao Senhor para me dar esta pregação, só os valentes de Jesus conquistarão Jerusalém celestial. Só os valentes do Senhor conquistarão Jerusalém celestial. Isso entrou no meu coração que eu rejubilei. E eu vou escrever uma pregação sobre isso. Estou pedindo ao Espírito Santo para me dar o direcionamento. Por isso, seja um valente do Senhor, para nós adentrarmos lá em Jerusalém celestial, uma cidade que está preparada para nós, com as ruas de ouro, uma mesa já está posta. Será que você vai querer perder a festa que está preparada? Não brinque com o Senhor. A hora está chegando. Será de uma hora para outra. Esses céus vão se rasgar. E nós vamos romper a gravidade ao encontro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fique alerta, seja uma virgem prudente, não perca o seu azeite e não pendure suas harpas no salgueiro. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.